Ei, time! Mais um encontro aqui na Leste Empreendedor, hoje com uma convidada mega especial. E aqui quem fala, Mariana Ribeiro, mentora de posicionamento de marca. Pedro, obrigada por mais esse convite. Não, que isso, eu estou honrado aqui pelo convite. Quer dizer, pelo convite não, né? Porque na verdade quem convidou fui eu. Mas eu estou honrado aqui, estar aqui com vocês, porque, como eu costumo dizer, né, gente? O podcast, ele só funciona porque não estou eu. Porque se fosse só comigo, ninguém ia ver. Então, gente, mais uma vez, então, não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, beleza? Então, Tessa, muito obrigado, tá, por aceitar o convite de ter vindo hoje aqui participar logo no final do ano, que nessa correria e tudo. E foi muito bom. Né? Eu vi ali vi um pouco sobre você ali, a gente já trocou uma ideia já. Eu acho que é muito importante, inclusive, não só porque você é daqui da área, né? Compartilhando aqui e tudo tal. Então, por isso até que eu chamei a Mariana para poder me ajudar, porque na verdade eu vou sempre precisar de um apoio de alguém melhor do que eu, né? Para poder melhorar aqui a questão das perguntas e tudo. E obrigado, tá bom? Pela sua participação. Obrigada a vocês, estou super feliz de estar aqui. E aproveitando, antes da gente começar a falar do que você faz e tudo, a gente queria saber como é que é ser a espanhola mais carioca que a gente pode conhecer. Você sabe que eu fiz aqueles vídeos padrões que a gente faz de se apresentar na rede social para as pessoas novas que chegam. E desde que eu coloquei esse vídeo no ar, aquele vídeo tem, sei lá, uns 3 minutos e fala sobre várias coisas sobre mim. Mas essa foi a coisa que as pessoas mais memorizaram, sim, assim, exatamente. Né? Uma estratégia boa de marca. Uhum. Mas eu acho que eu sou muito mais carioca do que espanhola, porque vim pra cá muito nova. Mas aquela coisa muito da nossa origem, né? É uma coisa que fica revisitando a gente o tempo todo. Então, acaba que a gente vai usando muita referência de coisas que a gente ouviu desde pequenininho e vai trazendo isso pro nosso jeito de ser, né? Então... Você veio pra cá com quantos anos? Com 6 anos. Ah, tá. Pequena mesmo. Carioca. Mas aqui já pro Rio, né? Já veio Itaipu. Itaipu, caramba. Nossa, já aqui praticamente Niteroiense, caramba. Eu gosto de contar essa história que é bem interessante, a forma como eu fui nascer na Espanha, porque eu não sou filha de espanhóis, né? Não é? Não, meu pai era sonoplasta, né? Trabalhava com... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E meu pai tinha banda, meu pai era músico. Apaixonado. Por isso que você falou de artista, família de artistas. Família de artistas. E minha mãe, na época, era radialista. E eles se conheceram na Globo, porque os dois trabalhavam. Minha mãe na parte de arquivo de som, radialismo, e meu pai na parte de sonoplastia. Uhum. Só que meu pai queria viver só de música. Era a paixão dele. Apesar de ser uma coisa muito afim, né? Ele queria só ser músico. Ele tinha uma banda. Uhum. Que na época não tinha os DJs, né? Os bailes, as festas eram bandas que tocavam. Uhum. E meu pai tocava em várias outras bandas e tinha a banda dele. Ele tinha um sonho de correr a Europa tocando. E aí um dia ele se encheu de coragem, virou pra minha mãe e falou: você me desculpa, mas eu vou seguir meu coração e eu vou tocar bossa nova na Europa. E foi embora com a banda dele. Isso foi em... Isso foi... 80? Um pouquinho antes, acho que uns 79. 79, por aí, 81 talvez. E aí, vou embora. E tá bom, foi embora. E aí minha mãe ficou aquela coisa de namoro meio à distância, aquela coisa mesmo. Minha mãe foi visitar. E aí, nessa minha mãe visitar, voltou grávida. E agora? Agora você vai ter que pedir demissão também e vir embora. E aí, minha mãe foi embora pra lá também. E engraçado que eu nasci numa república de músicos, né? Porque meu pai tinha um apartamento com os colegas da banda. E aí, tiveram que ir pra um outro apartamento. Aquela coisa famíliazinha e tal. Sim, sim. Mas um contexto muito curioso, assim. E aí, fiquei lá até os 6 anos. Quando, infelizmente, minha avó ficou doente. Aí, meu pai veio pro Brasil pra dar aquela assistência. Só que aí, minha avó ficou doente por muito tempo. E aí, tive que alfabetizar e ficar aqui, né? Enfim, e como é que foi para se readaptar de lá para cá? Porque é completamente diferente, né? Principalmente o idioma. Meus pais contam que a parte do idioma foi o maior desafio, assim. Pra você? Que eu era muito novinha, as criancinhas não entendiam muito bem o que eu falava, eu ficava meio chateada, fiz umas greves de fala, umas coisas assim. É mesmo? Foi desafiador. Eu até que não tive muito problema, porque quando eu fui já adolescente, né? Eu não falava também, mas eu tinha... Mas, tipo assim, eu meio que fui jogado pra poder fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu fui meio forçado a ter que aprender. Sim. Ali na marra, né? Na marra ali. Então, como eu já era maior, então não teve jeito. Já colocaram pra estudar, já fazia já fazia estágio, então já fazia um monte de coisa. Então aquilo ali acho que
meio que deu uma acelerada, tanto Isso é muito bom. Tanto que, como eu fiquei 4 anos fora e quase não falava português, quando eu voltei com, não só com sotaque, eu voltei com sotaque... Sério? Eu voltei com sotaque total mesmo, assim. Mas você sabe que hoje meu espanhol, ele não é mais tão bom e fluente, porque o que aconteceu? Não, Meus sim. pais quiseram muito que eu me acostumasse, eles pararam de falar espanhol comigo em casa. Então hoje, quando eu vou, eu dou aquelas engasgadas ainda, de tipo, demora um tempo pra ir voltando, Sim, sim. sabe? Eu ainda fico mas meio você não presa no costuma, começo. é porque você não costuma Eu falar, não né? pratico. Você não Pedro, pratica, né? Vamos nos hablar em espanhol. Vamos. A gente eu precisa ainda, praticar. eu ainda... Porque como eu ainda tenho muitos parentes ainda, então eu Sim. tenho contato, mas Sim. também não é mais a vai mesma perdendo coisa. um pouco, né? Vai perdendo. Mesmo que seja uma língua, no meu caso foi uma língua nativa, né? Exatamente. Acho que nunca vai perder 100%, mas se não praticar, meio que perde. Mas é engraçado que, pelo menos comigo, durante um tempo, eu ainda tinha dificuldade de, por exemplo, eu passei a começar a pensar em espanhol. Isso é uma disrupção, né? Hoje eu penso em português, total. Já pensa em português, total, né? Total. É uma coisa muito interessante isso, que aí... E olha só que engraçado, às vezes quando eu tô lá e eu não sei uma palavra, alguma coisa, eu recorro ao inglês. Turismo, assim. Ah, sim. Aí não sei como você habla, aí eu vou, falo aquele inglês. Aí a pessoa, tipo, ok. Engraçado que eu não fiquei com essa chave de espanhol, né? E quando eu tenho que virar, às vezes eu viro pro inglês, se eu precisar virar. Curioso isso, como é que o cérebro... Sim. Aí você foi se adaptando. Sim. Você foi se adaptando aqui, na escola e tudo, e aí já ficou mais... E aí, carioquíssima. Carioquíssima, né? Mas aí como que foi que você resolveu virar a chave e começar a trabalhar com marketing, com branding, com tudo isso que você trabalha hoje? Minha relação com a comunicação, assim, com a área de comunicação foi muito curiosa, porque eu cresci ouvindo que tinha que ser médico, advogado, engenheiro, né? Apesar de ter pais artistas, meus pais falavam pra mim, você pode ser o que você quiser, você é maravilhosa, você tem que ser livre, correr atrás dos seus sonhos. Eu tive essa educação, até porque vídeo é a vida dos meus pais. Mas na rua, né, e na escola, e nos lugares, a gente tinha muito ainda na década de 80, 90, essa coisa muito de falar que você ia ter sucesso se você tivesse uma coisa tradicional. Então eu queria ser médica. E minha mãe trabalhou muitos anos com parte de instrumentação surdos. Minha mãe era artista. Depois que minha mãe largou o radialismo e tal, e foi pra Espanha e voltou, minha mãe começou a se envolver com arte, artista plástica e tal. Mas ela também tinha um emprego na área da saúde, né? Aquela coisa do emprego regular e o emprego plano B, né? E eu ia, às vezes, com a minha mãe pro hospital e eu falava, não, mãe, quero ser médica, que ser médica é maravilhoso, vai ter muito sucesso e tal. E aí eu queria ser médica. Só que aí, na época de vestibular, entra aquela pressão de estudar, passar pra medicina, que era uma coisa muito difícil de passar na época. Meu Deus, tá doido. Será que eu vou conseguir e tal? E eu falei, bom, das duas, uma, gente. Ou eu vou ser médica, ou eu vou trabalhar na Disney. Essa menina, onde que eu errei? E eu tinha uma ideia de comunicação, assim, de uma coisa muito criativa, muito ligada a artes, a criação, a esse mundo mais diferente, assim mesmo. Eu gostava muito da área de produção, e eu fui fazer comunicação por isso. Porque eu achei que eu não ia passar em medicina, eu não queria ficar anos no pré-vestibular tentando. E 2, porque eu achei que eu ia trabalhar na Disney, ou talvez no off, naqueles programas de viagem, sabe? Sim. E aí entrei lá, e aí depois que você entra na faculdade, né, que tem que amadurecer, eu entrei com 16 anos na faculdade, imagina, 16, muito nova. Caramba. Eu era um pouquinho adiantada. Quando eu vim, na época do processo que eu vim pro Brasil, não sei se porque meus pais queriam que eu aprendesse essas coisas, tá? Meus pais faziam muita atividade comigo em casa. Então, quando eu entrei aqui, eu tava já muito pra frente, assim, de entendimento de letras, símbolos, sinais. E aí, eles acabaram me pulando. Assim, eu não precisei fazer o pré-alfa, né? Eu já entrei na alfa. E aí nessa história, beleza, vamos fazer o quê? Comunicação. Aí entrei na faculdade, fui descobrir o mundo dos negócios e tal. E acabou que eu não quis trabalhar na área criativa, né, na área de produção. E me envolvi com a área de marketing e planejamento estratégico, que foi a minha grande paixão. E dali eu fui seguir carreira mesmo, mercado corporativo. Foi ali que eu fui realmente me Começou trabalhando, focando em empresas, né? Empresas e muita parte estratégica, sendo o que eu mais gostava de fazer. Realmente planejamento estratégico de marca, de negócio. Ali que eu brilhei o olho. Mas como mesmo. foi pra você estudando na faculdade para poder conseguir esse primeiro emprego nessa área? Como é que foi? Na verdade, foi dentro do emprego, né? Você já estava trabalhando dentro do emprego, surgiu o interesse e aí começou aquilo ali pro meu chefe. Olha, vocês precisam melhorar isso aqui. Começou uma visão mais estratégica, né? Eu digo que todas as minhas oportunidades eu fui lá no tijolinho e construí, assim, porque
Nunca tive uma oportunidade com alguém que me ligou de repente, me ofereceu uma vaga maravilhosa. Nunca aconteceu isso na minha vida. Gente. Eu achei que acontecesse Comigo, do nada, assim. Do nada alguém resolve. Porque o digital hoje, né? Não, porque no digital Parece hoje, né? todo mundo fala, gente, eu tenho aquela fórmula que vai te deixar milionário. Então, olha só, clique aqui, arraste para cima, que por apenas R$20 você vai ganhar 20 milhões. Em 7 eu achei dias. que era em 7 dias. 7 É sempre dígitos, 7, né? É sempre 7, porque Deus fez em 7 dias, né? Aí você também vai ficar milionário. Ai, gente, Muito é bom. uma... E tem muita gente que cai nesse tipo de golpe, né? Tem muita gente, infelizmente, que cai nesse Quem tipo não de gosta de uma coisa fácil, né? E imediatismo, né? As pessoas querem tudo muito rápido, Quero. não querem passar pelo processo e muitas das vezes querem encurtar caminhos de forma errada. Total. Eu acho que ficou muito isso no marketing, né? Ficou muito isso na verdade, não no marketing, na internet em si. Sim. Vender essas fórmulas mágicas e eu acho que tem muito a ver também, a gente tá num país emergente, num país que ainda está sendo... onde tem muita pobreza, então e as pessoas querem sair, elas querem fazer de tudo para poder sair disso, né? Sim. Eu cheguei a uma análise de que, principalmente o brasileiro, eu tive contato com outras regiões, mas eu percebi do brasileiro, ele tem um grande problema com o estudo. Em estudar, o brasileiro tem muito problema em estudar. Você pode deixar, por exemplo, o cara ele pode ficar 12, 14, 16 horas trabalhando. Sim. Ele não tem problema se ele trabalhar 14, 16 horas. Mas se você chegar e falar com ele assim, olha, você vai fazer esse curso aqui, vai demorar um ano e você vai conseguir ganhar muito e não vai precisar... Ah, não, estudar... Não tem tempo... Não consigo. Estudar não dá, livro, não, livro não dá. Então, eu vejo que tem essa dificuldade, né? O Brasil tem esse problema, né? Mas eu acho também que vai muito do cenário que a gente tem em volta, né? Se a gente pega o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o FRJ, o UF e o UERJ, vamos dizer assim. Desde quando que a gente tem essas? Aumenta o número de pessoas, aumenta o número de jovens, aumenta o número de profissões e são as mesmas faculdades. Então, assim, a gente também não vê um ambiente propiciando que essa cultura, essa mentalidade mude, né? Sim, mas isso daí que você fala, mas isso daí são as públicas, né, que você mencionou, né? Das universidades públicas, que deveria ser, né, o ideal. Que deveria ser. Expandir, né? Não precisasse ter tantas particulares para que todo mundo pudesse fazer a sua universidade. Sim, mas então, é um lugar difícil de entrar. Você vê o início da nossa conversa aqui, você quer fazer o quê? Medicina? Mas então, já que não dá pra passar, eu vou pensar em outra. Não deveria ser assim, né? Deveria você fazer o que você tem aptidão, o que você gosta, o que você tem vontade. Mas você sempre teve vontade de trabalhar com... Assim, como você falou, você foi para o meio corporativo, mas você sempre quis trabalhar dessa forma estratégica, vendo empresa. Eu descobri isso, na verdade, só na faculdade, né? Eu tinha essa coisa muito de que... eu queria trabalhar, quando eu falo da Disney, essa coisa, porque eu tinha essa ideia de muita coisa criativa. E eu fui entender que o brilho da coisa não tá na criação. E foi o que, no final das contas, me trouxe pro branding. Muito mais em estratégia, porque, na verdade, assim, não adianta você ter uma coisa muito diferente, uma grande obra de arte, se você não colocar aquilo no lugar certo, para ser mostrado para as pessoas certas, da maneira certa. Então, assim, a criação, claro que ela é muito importante, ela é o produto principal, mas se aquilo não estiver estrategicamente bem posicionado, pro lugar certo, da forma certa, aquilo se perde. Entendi. Então, assim, chega a ser um triste desperdício de produtos bons quando você não tem uma estratégia boa. É até bacana você falar isso que eu falei ontem sobre isso no perfil, aonde não adianta você perde tempo na produção de conteúdo. Sim. Você tem um produto bom, mas você tá falando para a pessoa errada. Exatamente. E aí chega aquele cliente errado e em vez de elevar ainda mais, te bota para baixo. Porque aí ele começa a dar pitaco na sua marca, diz que tá caro e você ali se perde. Então, acredita. Exatamente. Ontem, inclusive, a gente estava falando, apesar de ser de finanças, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sabe? Sobre a questão de chegar, o cliente que chega, mas tem, como vocês falam de posicionamento, tem muito também como é que o cliente te enxerga. Porque se o cliente está te enxergando como um produto ou um serviço muito barato, é porque alguma coisa você está transmitindo para isso. Eu dei um exemplo, inclusive, a pessoa que entra na loja da Apple aqui na iPlace, ela já entra tendo ciência de que ali qual é o ticket médio? Ali não é a ponto frio, entendeu? Ela já tem ciência disso. Total.
Tenho ciência que não tem negociação, não tem... Não pede desconto. Não pede desconto. E não é para todo mundo. E não é para todo mundo. Sim. Então, o que você tá transmitindo, né? Exatamente. Aí eu vou aproveitar e fazer a pergunta bem basicona do básico. O que é branding? Olha, eu escutei, tem muitas definições, assim, eu escutei recentemente uma, inclusive no podcast que eu tava fazendo com o Arthur Bender, que, pra quem não conhece, na área de personal branding, né, do mundo das marcas pessoais, é o que a gente chama de paizão do personal branding aqui no Brasil, Arthur Bender. Arthur Bender. E o Arthur, ele que, na verdade, trouxe o conceito de personal branding pro Brasil pela primeira vez, com o livro dele, que é um dos livros mais vendidos aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de estar com ele esse ano num podcast, e aí foi feita essa pergunta, ele trouxe a definição que ele tem gostado de usar. Eu falei assim, nossa, é isso. Que é o quê? É a capacidade de você diferenciar coisas iguais. Então, branding é isso. É quando você consegue pegar duas coisas que são iguais, duas lojas de celular, e entender que essa é pra uma coisa e essa é outra coisa. Quem faz isso é o branding. Então, quando a gente fala de branding, né, no pé da letra, com ING no inglês, a gente sabe que é aquele gerúndio fazendo e tal. Muita gente tem a ideia de que isso é uma coisa que se faz uma vez. Vou pegar aqui e vou fazer uma marca. Pronto, agora eu tenho uma marca. Não, aquilo é um processo e precisa de gestão. Por isso é fazendo, por isso é branding, né? Sim. Então, quando você entende qual é a posição certa daquilo ali, para que serve o seu produto, o seu serviço ou a sua marca pessoal no mercado, e você traça seus objetivos e vai fazendo a manutenção disso, de qual a posição que eu tenho que estar para falar com quem, como, em que mercado, como é que eu lido com as coisas que acontecem externamente, mudanças de rede social, de comportamento de consumo, de inteligência artificial que surge. Quem sou eu nessa posição diante disso tudo? Isso é o branding. Então, branding, muita gente acha que é a marca, logo, né, o visual. Na verdade, tudo aquilo ali serve a um propósito de ocupar um espaço na mente das pessoas que diferencie você dela e ela dele e por aí. Então, isso é o branding pessoal que está ligado completamente à sua marca, né? Então, hoje, Sim. pelo que eu vejo, até mesmo... Isso eu estava falando, inclusive, semana passada. As pessoas acham que não deve vincular a pessoa à empresa. Mas o que eu vejo é o que mais está acontecendo, inclusive até os bilionários eles estão virando a marca, eles estão virando a empresa, né? Estão aparecendo, você vê que muitos estão tendo rede social, inclusive muitos estão fazendo mentorias e não precisaria fazer, porque já são bilionários, já tem uma marca, já tem tudo, mas eles estão vendo, inclusive, essa necessidade de aparecer para poder até mesmo trabalhar melhor no seu... trabalhar melhor ali na sua... A visualização que as pessoas têm com a sua empresa, né? Tem sentido isso que eu tô falando? Valor. Muito sentido, Pedro. Empresta valor. Quem você é perante a sua empresa e quem a sua empresa é perante você também. Então, de repente, você fala assim, quem é Tessa? Tessa. Eu sou dona da Apple. Eu já sou outra Tessa, porque eu sou dona da Apple, né? E da mesma forma também, se eu sou uma pessoa que tenho uma reputação ruim, ou sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa que não tem uma imagem muito legal, e eu falo, eu sou dona da Apple. Pô, sério que a Apple é dessa pessoa? Então, assim, hoje as coisas se cruzaram muito. Eu acredito muito que foi muito devido ao avanço do digital. Então, as pessoas hoje querem saber o que tem por trás das coisas. Antigamente, a gente escolhia um médico, sei lá, uma clínica, pela lista do plano, pelo livrinho do plano, né? Sim. Agora, ninguém vai em médico nenhum sem olhar quem é. Essa imagem que você transmite, ou seja, a pessoa está te comprando, independente do nome da marca e da posição. Está te comprando pelo número de avaliações do Google. O que as pessoas falam o lá. médico. O que falam lá, às vezes, é mais importante do que o volume, mas o que falaram nessas avaliações? Sim. Mudou muito a forma de consumir. E o que você está transmitindo ali. Porque antes dela querer até saber quanto que ela compra você, a sua credibilidade. É isso. Sim. Exatamente. E aí, tem como uma marca conseguir transmitir uma imagem para todos? Impossível. Não tem como. Não tem como. Eu vejo muita gente querendo... Tem muito, inclusive, influenciador, né? Que tem a sua marca e que tenta passar essa imparcialidade de... Eu quero tentar ser imparcial para tentar pegar todo mundo. Então, você acha que é importante, então, ter o seu posicionamento para saber para quem que você está atingindo e não adianta você
não vai conseguir abraçar todo mundo. Não tem como. E já era assim, muita gente acha que isso aconteceu agora. Antigamente, por exemplo, quando a gente tinha as mídias que a gente conhecia, né? Televisão, jornal e tal, já era segmentado. Você já tinha, se sua propaganda vai passar na sessão da tarde ou no Jornal Nacional, a gente já tinha que segmentar. Mas a gente tinha o que a gente chama de dispersão muito grande, né? Ah, eu vou botar ali, aí eu vou acabar pegando um ou outro que não é daquele público ali também. Isso vai dar uma pingada aqui nos meus resultados, vamos dizer assim. Mas se gastava muito, né? Era muito caro você mostrar sua marca para as pessoas. Hoje em dia, a gente quer o customizado. Então, para que vieram os algoritmos servir aí, né, o marketing? Para que a gente receba no nosso celular propaganda de coisas que interessam a gente. E não ficar vendo uma coisa que não tem nada a ver comigo. Por que eu vou abrir meu celular e vou ver propaganda, sei lá, de carro, se eu não ando de carro, não gosto de carro e por aí vai. Esporte. Entendi. Então, assim, a gente tem que entender que o mercado, ele quer ser cada dia que passa mais inteligente. A gente tá caminhando para um lugar, com as tecnologias, com a inteligência artificial, que o mundo vai ser como a Netflix. Eu vou conhecer o mercado, você vai conhecer outro, você vai conhecer outro. É on demand. Sim. Né? Cada um vai ter acesso às soluções que quer ter acesso. Sim, mas eu vejo muito empresário, empresários, influenciadores principalmente ou dos digitais, que eles estão muito preocupados nessa questão de poder ter um posicionamento de, tipo assim, não, como eu quero... e principalmente podcasts, né? Eu já tive recusas, inclusive, de podcasts, das pessoas virem aqui, por não saberem qual era o posicionamento delas e com medo das perguntas. Olha só. E isso daí eu já vi, porque como eu consumo muito podcast, eu já vi, inclusive, tantos hosts de podcast falando isso. Verdade. Falando, cara, eu recebo muito porque o cara ele tem medo do que... Porque o que acontece do podcast? É um papo completamente descontraído aqui. Então, já teve situações, né, diretor? Teve gente que gravou aqui e depois pediu para poder tirar determinada fala, porque isso daí poderia prejudicar alguma coisa. Gente. E aí, e por quê? Porque você vai falando, ato falho, você falou uma coisa que você não queria ter falado e acabou falando, e aí depois que ela... Caramba, não, mas isso daqui pode trazer problema com o meu público. Um exemplo, o Thiago Nigro, ele depois que ele se posicionou, né, inclusive o posicionamento religioso dele, eu tava vendo um podcast dele, ele viu que teve muita gente que deixou de seguir. E era uma coisa que isso falou que entristeceu a ele, porque ele não esperava que fosse assim, mas eu falei assim, cara, as pessoas compram você antes de comprar a sua marca. E o que vocês acham disso? Vocês acham que, não, como eu falei aqui, não tem como agradar todo mundo. E como é que faz para que isso daí, como é que vocês trabalham isso para que isso não tenha tanto impacto na hora da marca, né? Porque no momento que compra você, ao invés de comprar a marca, assim, compra primeiro você para depois comprar a marca. E aí tem algum posicionamento que ela faz que acaba interferindo na marca. Sim. Como é que faz para poder trabalhar com isso daí? Eu falo que é igual na aula de matemática da época da escola, que tem que teoria dos conjuntos pertence e não pertence, né? A gente é múltiplo, a gente é pessoas e a gente tem muitas coisas em torno da nossa vida que muitas das vezes não vai ter nenhuma conexão com o nosso cliente ou com o nosso mercado ou com o que a gente faz. E tem que haver um certo filtro, sim. Eu não acredito que a gente tem que... eu sou eu mesma e vocês que me engulam, né? A gente realmente tem que fazer um processo de lapidação e entendimento disso. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um manual de marca, né? Agora mesmo eu tô atendendo uma pessoa que ela é dona de uma escola. Um caso bem, bem similar ao que você está falando. E aí a gente está fazendo agora o reposicionamento da escola dela. E depois a gente vai fazer o trabalho com a marca pessoal dela. E aí, reposicionando a escola dela, entendendo quem é o público da escola. Eu falo que branding é assim, primeiro, o que pra quem? O que eu sou? Porque o que eu sou entra nessa aresta. Se eu sou isso, então eu tô ok, tô assinando embaixo que eu não vou querer ser aquilo. Porque se eu sou isso, tem que ser alinhado. Então, quando a gente define o que a escola é, pra quem a escola é, qual é a mensagem dessa escola, o que a escola vai passar, a gente tá definindo ali várias coisas. Mas é o que eu falo pra ela. Vamos entender, quando você criou a sua escola, o que você colocou seu aqui e o que você tinha de intenção de ter essa escola. É uma espécie de match entre o que o dono planeja pra aquela marca e o que o mercado quer daquela marca. Porque também a marca não pode ser feita só porque o dono tá afim, né? Tem que ter demanda, tem que ter oportunidade. E aí a gente acha esse ponto de encaixe, né? Entre o que o dono queria, as ideias dele, os sonhos dele para aquela marca.
o que o mercado quer daquela marca, o público certo quer daquela marca. Aí a gente fecha ali o que a gente chama de universo da marca. Então, aquele ali é o universo da marca. Então, o que pertence a esse universo de marca? Vai ter coisa que não vai pertencer. Então, um exemplo claro, por exemplo, lá, a marca dela é uma marca que a gente está posicionando com uma visão mais de futuro, uma marca que tem muito uma pegada de inovação, de tecnologia, e ela é uma pessoa que ela tem um posicionamento pessoal orgânico, acolhedor, doce. E aí, a gente lá redesenhando a marca, olha, essa parte aqui é muito orgânica, muito fluida, e isso vai pertencer ao mundo da sua marca pessoal, isso não vai pertencer ao mundo da sua escola, porque a sua escola é bold, sua escola é de impacto, sua escola é inovadora. Então, dentro disso, por exemplo, qual é a opinião dela sobre religião, por exemplo? Dentro do posicionamento dela como pessoa, cabe trazer a opinião dela sobre a religião dela? Cabe. Agrega valor à marca pessoal dela, faz as pessoas se conectarem com ela, legal. Cabe na escola, de repente, botar lá estampado na escola qual é a religião da dona? Não. Então, no universo de marca da escola, não tem assunto religião. Então, lá no não pertence, vem isso no manual. Pertence, não pertence. No não pertence, vem lá. Posicionamento religioso, por exemplo. Não cabe a uma escola falar, aquela escola dela, naquele caso, pode ser que outras escolas sim, falar o posicionamento religioso. No caso da marca pessoal dela, já vai estar lá no pertence. Pertence. Espiritualidade. Porque as pessoas vão se conectar. Agora, pode ser que pessoas que, quando ela se posiciona em termos de marca pessoal, pessoas da escola, por ela ser dona, concordem ou não concordem, e ela tem que estar ok com isso. Sim. É um ponto que eu até destaco também, é sobre essa essência. Porque a pessoa está te consumindo ali todo dia. Mas aí, Mari, eu tenho 2 perfis. Eu tenho uma clínica, que é a mesma referência que você deu, uma clínica e o meu perfil pessoal. A clínica é uma coisa mais neutra, dentro dos seus valores, porém a sua marca é a sua essência. Porque não adianta você criar um personagem. Esse personagem não vai se sustentar. Não se sustenta. E aí, quando a pessoa te encontra num evento, te encontra na rua, nossa, ela é tão diferente do que ela parece. Sim. Então, a gente tem que trazer esse elemento para a marca dela. E se ela mesma for o próprio produto, aí sim, para ter essa relevância. Senão dá ruído. Vocês estão falando isso, eu tô, na verdade, meio que me vendo, né? Porque eu falo isso porque o pessoal me olha nas redes sociais, me vê de uma forma e pessoalmente fala que eu sou completamente diferente. Isso eu confesso que começou a me incomodar um pouquinho. Seria ideal que você começasse a alinhar mais isso. Eu comecei a alinhar primeiro mudando um pouco o visual, porque eu só usava calça jeans e camisa preta. Você só me via... TI. Exatamente. Você só me via dessa forma. Pá. Aí, quando eu comecei a entrar mais nesse universo, principalmente no universo feminino, falei, bom, agora eu tenho que começar a mudar um pouco, inclusive, as cores. Eu acabei até gostando disso. Mas, por exemplo, o pessoal me vê como uma pessoa muito séria. Muita gente me fala que me vê no meu... Aí eu olho assim, nossa, eu tenho uma impressão completamente diferente de você quando te conheci pessoalmente. Já o diretor aqui, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma foto mais séria e ele falou assim, cara, eu não consigo te ver sério. Porque é o lado que ele conhece ser mais comunicativo. Que ele já conhece mais comunicativo, né? E aí eu falei, eu não tenho nenhuma ideia de como que eu posso transmitir isso nas redes sociais o tipo de pessoa que eu sou. É porque também eu não gosto muito de gravar vídeo. Eu tenho que mudar isso também pra gravar mais vídeos, eu aparecendo. Para as pessoas poderem porque eu já penso assim, porque eu falo assim, gente, eu já gravo podcast, aí eu tenho que gravar vídeo também da minha rotina. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Mas tá bom, é uma coisa que eu vou quebrando, né? Sim, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Mas eu vejo essa questão do, como a gente tá falando do posicionamento, tem muito esse problema, como vocês falaram, de uma hora a máscara cai, e eu acho que é o que as pessoas mais têm esse problema, é esse medo de se posicionar porque querem ganhar o mundo e não sabe. E tipo assim, não tem como. E a gente tem empreendedoras, empresárias maravilhosas e não consegue escalar, não consegue trazer essa propriedade para fala devido a esse medo, e aí acredita naquilo, né? Não, na internet é tudo perfeito. E não, e é justamente isso aqui, os bastidores, é o processo, é tudo que você está fazendo que é o que o cliente quer ver. Sim. É o que ele quer sentir, porque não, tá tudo bonitinho, a vida é perfeita. Não, gente, tem vários processos por trás, e aí ela não consegue trazer isso com essa propriedade. Então, só entra lá pra post pronto, oi, gente, eu tava sumida, tava muito enrolada, e não consegue trazer o real post pronto valor. Não funciona?
Não Que funciona mais. Não funcionou funciona muito, mais. né? Verdade, Funcionou foi uma muito. época. Nossa, a pandemia funcionou super. Sim. Post prontos, frases prontas, Não. você ali fazendo todo um processo ali de quase pronto, tipo assim, gente, nossa, ela parece Não. como quase toda uma cópia de diversas pessoas, né? Isso Ninguém não aguenta vende mais. mais. Não, Ninguém aguenta Mas eu tenho mais. percebido que as pessoas têm gostado das pessoas mais autênticas, né? Sim. Elas se identificam, mesmo que não aceitem o posicionamento dela, mas gostam da posição, Sim. do posicionar. Eu acho que deve ser da coragem, né? Que tem dela tá se Inspiração, posicionando. você Né? se inspira, né? Por exemplo. E a gente, quando entra nesse movimento, por exemplo, ela também fala de posicionamento. Ela não é minha concorrente. Eu Claro que me não. inspiro nela, eu gosto Sim. desse movimento. Sim. Então, nós duas aqui, por mais que falamos do mesmo produto, mas de formas diferentes, Sim. mas eu não vejo ela como uma concorrente. Sim. E é isso que muitas têm esse medo. Não, ela é minha concorrente, ela abriu numa outra rua a mesma coisa. Não, gente. Cada um é do seu jeito, cada um Sim. da sua forma de conduzir o negócio. E tem mercado pra todos. Tem espaço para todas. Tem que acabar com essa mentalidade do mercado. O Exato. mercado tá saturado de coisas iguais. De coisas diferentes, ele nunca vai saturar. Porque as pessoas são diferentes e são consumidoras. E, gente, tem muita gente surgindo que estão no digital, tem muita gente surgindo, ou seja, tem muita demanda e não tem muito profissional, então, às vezes E eu acho bacana, inclusive, os grupos que estão surgindo essa união, inclusive, né? Sim. De grupos surgindo, de que um pode ajudar o outro, um vai ajudando o outro, que foi outra coisa que eu reparei no universo feminino, porque você coloca lá grupo de homens no Instagram, coloca grupo de mulheres, tem umas 50. Começa a vir, né? Começa umas 50. Eu falei assim, gente, que isso? E aí foi tanto que em um podcast eu comentei o movimento de que a internet praticamente ela tornou para vocês, para as mulheres empreendedoras, né? Se você for parar a mulher faz melhor uso, eu acho. Melhor faz mais uso. proveito. Isso, exatamente. Então, você vê ali o público feminino crescendo, fazendo vídeos Verdade. e tudo. Então, eu fui percebendo, até mesmo por quem eu sigo do universo masculino, é um pouco parecido comigo e até mesmo na hora de quando conversar. Não gosta muito tanto de focar no digital. O que eu tenho percebido, inclusive, até o que tá na moda, eu não sei se tá na moda, que agora que eu percebi, tá? Isso de fazer a maquiagem e se comunicando. Já tá há um tempo na moda. Já tá há um tempo, eu não sabia Mulher é disso. multifunções, né? Ela Aí, tá ali. fazendo tudo, eu falei assim, gente, olha que bacana. Mas esse é um conteúdo que eu não vou conseguir fazer, infelizmente. Quem sabe fazendo a barba? Pode Fazendo ser a interessante. barba. Fazendo a barba, parando a barba e conversando sobre negócios. Mas Acho aí que quem vai faz ser é legal. só se o barbeiro botar a câmera lá Ele no que barbeiro. faz. É ele que faz. Também já vi uns conteúdos assim. Pode ser interessante. Pode ser também. Eu não sei se eu vou conseguir. Skincare, mas... você faz, passa Skincare. coisa no rosto, assim, de lavagem. O que é skincare? Não faz. Não faço. Cozinhar. Cozinhar. Gosta de cozinhar? O negócio dele é café, né, Pedro? Café. Preparando café. Preparando. Mas aí quem prepara é a maquininha do... Mas aí você bota lá é enquanto muito rápido. Você prepara, faz, vai conversando. Pode trazer ali tipos de café, assim, cafés que você pode fazer pra hora do dia. É interessante isso daí. Sabe o que acontece? Que as pessoas... e isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque muita gente pensa nisso de uma forma muito aleatória. Por que é interessante você fazer um conteúdo gravando café? Por exemplo, eu sou apreciadora de café. Eu compro café por fornecedor de café, por quem fabricou, da onde que veio, qual é o tipo de grão. Eu sou essa pessoa, eu tenho esse nível de consciência sobre café. Não sou expert não, mas eu gosto. Então, quando você faz um conteúdo sobre café, você começa a acessar lugares da minha cabeça que não é o lugar do Pedro que vai falar que eu conheço sobre podcast, por exemplo. Seu lugar na minha mente hoje é o Pedro do podcast. Sim. Né? E você tem intencionalmente trabalhando a sua comunicação para ocupar esse espaço na minha cabeça. Então, quando eu pensar em podcast, vão vir lá alguns podcasts na minha cabeça e vai aparecer Pedro lá no meio. Sim. Quando você coloca café dentro dessa conversa, essa narrativa, você entra em outra área da minha cabeça agora. Uma área de Pedro também gosta de café. Temos isso em comum. E aí, um dia eu posso estar em casa preparando café e lembrar de Pedro. E ocupar lugares especiais na mente das pessoas é o segredo das grandes marcas. Porque se você vê uma marca somente só lembra dela no momento de compra, você não é uma marca. Você é um produto. Então, marcas que te tiram do racional,
que te levam pro lugar de, eu vou comprar isso porque eu preciso. Não, eu vou comprar isso porque eu quero, porque eu desejo, porque eu acho maravilhoso, porque eu não vivo sem, porque eu quero fazer parte disso na minha vida. Esse é o lugar de uma marca. Sim, sim. Então a gente precisa botar nesses outros lugares que não são da compra e da venda, sabe? Sim. Não, mas Então, isso gera essa identificação. Sim, sim. Mas isso do café, acho que eu já tô meio identificado com relação ao café, né? Faça mais. Quem segue o meu perfil, eu posto muito café, porque eu acabo bebendo muito café. Peraí, rapidinho. Pega pra mim aqui, agora que eu lembrei agora. Não precisa cortar, não. Vai mostrar um café legal aí? Aqui, essa bolsa aqui do lado aqui. Que é a outra marca que tem aqui, do porquê que eu tô te falando de café. Aqui o teu presente. Eu também trouxe um pra você. Que tem a ver com café, né? Ô Mari, falando isso, eu não sabia que você ia estar aqui hoje. Eu vou trazer outro pra você amanhã. Mas pega ali pra mim também o presente do Pedro. Então, tem um presente também. Tem. Coisa boa. Peraí. Esse é o livro... Acho que eu vi esse livro. O último livro lançado agora. Obrigado. Que bacana. Vou trazer o da Mari também, Mari. Obrigada. Então, Pode abrir agora? Pode, abrir claro, depois? pode abrir. Não, pode abrir agora, não. Então, gostei. eu achei interessante. Eu achei interessante essa visão que tende a, como você falou, de associar a gente a coisas boas, né? Tem gente que gosta, tem gente que gosta, e eu vou aproveitar e falar sobre essas questões de polêmica, né? Tem gente que eu vejo que tá muito na moda isso de tentar se posicionar com polêmicas para poder aumentar a sua marca de alguma forma. O famoso falem bem, falem mal, mas falem de mim. O que vocês acham disso? O que você acha disso? Buzz, né? Falem de mim, pelo amor de Deus. A gente teve, inclusive, foi anos de eleições, né? Mas teve algumas outras polêmicas aí envolvendo diversos assuntos que isso, inclusive, fez essas pessoas até ganharem mais, porque teve um público que concordou, teve o público que não concordou, foi pra mídia, a mídia acaba pegando Acho que a mídia não consegue entender que é um trabalho de posicionamento. Sim. E aí, ao invés de tipo assim, não vamos dar assunto pra ele, o que mais faz é dar assunto e... Ela sabe que mas é porque ela sabe que ela vai vender também a audiência, sabe? E aí todo mundo quer surfar naquilo dali, Quer surfar naquilo ali. Eu acho que buzz é uma coisa que depende muito da marca, assim. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que buzz não funciona, né? Que criar barulho na internet não dá certo. Mas sabe a história do pertence e não pertence? Eu acho que isso cabe pra algumas marcas e não cabe pra outras. Vou dar o exemplo da Jaguar. A Jaguar agora, né? Não sei se vocês acompanharam, tá se reposicionando. Fez aí um comercial super polêmico, todo mundo falando da Jaguar. E depois lançou um carro rosa, mais polêmico ainda. Mas quando você olha o DNA da Jaguar, o tipo de empresa que ela é uma empresa que sempre falou muito sobre essa coisa do ser único, ser diferente, do não cópia. Então, cabe pra ela entrar numa polêmica sobre ser diferente demais. Não briga com o posicionamento dela. O que as pessoas não entendem sobre fazer barulho que tipo de marca você é? Qual tipo de barulho que você pode se enfiar ou não, sabe? Até porque viralizar hoje em dia pode ser uma péssima notícia pra você. Tá super caro aparecer o custo por view no Instagram. Então vai manchar a tua base ali. Pra quê? Mas tem gente que acho que vocês percebem, tem gente que mesmo assim arrisca, né? Será que é feito... Será que esses players que são maiores, você não acha que é uma estratégia mesmo fazer isso? Pra viralizar, assim, a qualquer assunto, pra qualquer tipo de público, eu acho que é a pior estratégia possível. A gente tá falando que a gente tem que segmentar. Eu faço coisas que não tem nada a ver com o meu nicho, com a minha área, com o meu posicionamento, pra ganhar view, pra ganhar pessoas rindo, pra ganhar curtidas de pessoas que não vão comprar de mim depois. Pra que eu quero aquelas pessoas ali? Você suja a sua base toda. E aí, o seu algoritmo regride, e aí você ainda, às vezes, tem uma falha ali na venda e tudo. Tira pela Virgínia, na época da base, né? Sim. Quem é Virgínia, uma das influências que a gente tem. A diretora ali ri pra caramba. Ela era uma host de podcast por muito tempo. Ela era na área de podcast. Eu não lembro da Virgínia. E ela hoje tem a marca da WePink, deu um problema com a base, né? Em vez dela ter aquele levante da marca, teve um boom de reclamação, ou seja... A Virgínia é da Boca Rosa, não, né? Não. Boca Rosa é maquiagem. Aqui do Boca Rosa teve um negócio desse daí dos kits que ela tava mandando, não teve? Sim, mas eu achei que ela se contornou muito bem, assim. É porque ali eu acho que foi um erro da produção mesmo. Já o da Virgínia foi uma coisa que ela criou ali pra justamente, acho que ela queria esse ponto que você falou. Sim. Através do negativo,
ter aquela massa de pessoas. Crise vai acontecer em qualquer negócio. Ninguém tá livre de passar por uma crise de marca. Quando vai pro digital ou no geral? No geral. Você pode ter, sei lá, um problema com um cliente, sei lá, você é o padaria daqui da esquina e alguém viu uma barata na tua padaria. Você vai entrar numa crise de marca, porque todo mundo vai começar a falar que sua padaria tem barata. Você detetizou, você fez tudo e mesmo assim teve uma barata. Então, a forma como você vai lidar com a crise vai dizer muito mais sobre quem você é do que o fato acontecido mesmo. Então, acho que o mais importante é a gente entender como eu reajo. E aí entra muito igual o que a gente falou do buzz, né? Eu quero aparecer ou eu quero aproveitar essa onda para enviar uma mensagem, para me posicionar, para trazer algo que agrega valor para o meu mercado? Sim. E a Boca Rosa, ela contornou isso. Ela teve muito problema e ela conseguiu contornar ali e manter a marca. Mas no dela eu acho que não foi proposital isso. Acho que ela não esperava. É um erro mesmo. Mas, eu acho que no da Virgínia, o fato da base não ser boa também não foi proposital. Mas a forma como ela conduziu o fato da base dela não ter sido mas, por exemplo, todo ano eu percebo que, por exemplo, todo ano o Burger King, ele coloca uma polêmica, né? Vocês já perceberam. Todo ano E aí, pessoal, não faça isso. E aí, onde mais... E aí, mostraram os gráficos, muitos youtubers fez. E aí, aumentou 68% e tem gente, cancelem, vamos cancelar. Sim. E não cancelou. Teve aquela... Isso daí eu só fiquei sabendo porque eu sigo esses podcasts, que é aquele menino, do G4. O Thales, né? O Thales, que foi também que teve um problema sério, que ele fez um comentário, aí pegou a mídia, e eu tava vendo o podcast, ele falando que apesar dele ter se posicionado depois, falando e tal, mas isso, ao invés de ter dado problema no G4, acabou aumentando, ele aproveitou inclusive para poder fazer venda e acabou aumentando o número de assinaturas. E aí eu acho a gestão da crise. Foi a gestão não a crise em si. Entendi. Percebe? É a forma como contorna. Mas não será que foi ele já... Eu sempre penso que, como eu sou um pouco da parte estratégica, eu sempre penso que foi meio que planejado isso eu não sei. Sempre vem essa pergunta quando acontece agora, será que foi planejado isso? Eu acho que não. Não. Porque ele já viveu isso outras vezes e não é o primeiro problema de imagem com declarações estranhas que o Thales tem. Eu acho que é uma coisa meio dele, assim. Mas eu acho que ele soube fazer do limão uma limonada ali. Acho que ele conseguiu contornar legal. Entendi. E como você estava falando antes de clientes que estão fazendo esse tipo de reposicionamento, né? Sim. E o que mais te procuram para poder fazer esse tipo de reposicionamento? Normalmente, as pessoas estão buscando ser melhor reconhecidas. Assim, eu vejo que muitas pessoas vendem, acessam o mercado, acessam os clientes, mas entendem que não são reconhecidas por um valor mesmo como uma marca. São vistas muito como serviços, são facilmente trocadas, têm dificuldade de fidelizar ou não conseguem cobrar o valor que elas acreditam que seria o justo pelo trabalho delas. Então, essa busca pela valorização da marca. E eu acho que essa demanda, ela não é só comigo. Eu acho que não sei se isso acontece com você também. Sim. Eu acho que a demanda do branding é essa. Como a gente tem muito de tudo, a gente precisa hoje ter um lugar de valor no mercado. E aprender a comunicar o nosso valor, a fazer o nosso valor ser percebido pelas pessoas é o desafio do século, sabe? Então, repetição, quantidade, volume tem sido substituído por qualidade, tempo, né? Você ter um cliente por mais tempo na casa, né? Você conseguir vender mais pro mesmo do que você ter muitos clientes. Então, acho que vai muito de encontro com aquilo que a gente falou, que mudou a forma de consumir. É mais personalizado. Então, eu quero ficar com você, vender mais pra você, manter a nossa relação boa, do que ficar pulverizando, tentando todo dia vender o almoço pra comprar o jantar. Todo dia, sabe? Sim. E quais são os tipos de empresa hoje que mais procuram para fazer esse tipo de... essa reformulação? Então, hoje, é claro que a gente que define os clientes que a gente quer atender, né? A gente que escolhe, a gente que se segmenta. E hoje, lá na agência, a gente entendeu que o nosso valor, né? O que a gente tem de incrível, assim, é realmente a gente ajudar pessoas a entregarem valor através do servir, né? Tanto que a gente tem um slogan lá que é servir nunca sai de moda.
o alto nível de serviço. Então, não é toda, por exemplo, o Burger King não seria um potencial cliente para mim. Ele não tá preocupado em ter um alto nível de serviço, ser lembrado por isso. O público dele é outro. Mas, por exemplo, hotéis, pousadas, clínicas médicas, clínicas de estética, são empresas que já entenderam que se ela servir muito bem ao cliente dela, entregar um valor único, né? Algo que só ela faz e servir isso muito bem, esse cliente provavelmente fideliza e ela tem um reconhecimento de marca maior. Então, por consequência desse posicionamento nosso de acreditar que o caminho não é a repetição, mas sim o impacto, você pode não me conhecer, você não vai me ver toda hora na rede social, mas quando você tiver uma experiência comigo, eu vou ocupar um lugar no seu cérebro que vai ser tão potente que você não vai esquecer de mim mais. Exatamente. E engraçado você falar que eu lembrei de um hotel que eu fui em Floripa. Um hotel que eu fui em Floripa que foi muito engraçado, porque eu tava procurando o meu mouse, que eu não sabia onde é que tava. E aí, quando eu fui olhar debaixo da cama, tinha um papel escrito assim: nós também limpamos aqui. Maravilhoso. Aí eu falei assim, isso ficou na minha cabeça. Alugou um espacinho aí, né? Isso já tem anos já. E muito enquanto você tava falando, eu falei assim, marcou. Eu falei assim, gente... Sim. Não é nem que eu me importasse se estava limpo ou não, mas nós também limpamos. São os detalhes. São os detalhes, né? Sim. E aí eu fico pensando, gente, como é que alguém parou para pensar que seria interessante colocar um papelzinho desse aqui? Porque, de fato, assim, é uma coisa muito simples, é uma coisa que não me importaria se estivesse sujo, porque não é um lugar que eu olhe, mas o recado... Marcou. É isso. Né? Então, é esse tipo... são esses tipos de... Exatamente isso. É você realmente entender, assim, como eu quero ser visto, né? Quem eu quero ser no mundo dos hotéis. Qual hotel eu quero ser? Por exemplo, a gente tem... Até recente agora, aconteceu ontem. A gente tem uma pousada lá, que é a pousada, inclusive, da família da minha sócia, que é uma pousada familiar e tal, com tema romântico. E aí, ela quer se posicionar como a melhor opção romântica pra você viver momentos em casal e tal, na cidade de Teresópolis, tá? E aí, a gente foi lá cuidar do reposicionamento da pousada, né? Fazer tudo... Pode falar o nome. Pode falar o nome? Claro. Pousada City Poesia, gente. Tá, pode falar os nomes, pode falar o nome da tua agência, pode falar à vontade. Então, falarei. Sim. Então, lá na Pousada City Poesia, a gente fez esse trabalho muito de entender... Legal, pousada romântica. Mas pousada romântica não é um posicionamento único. Pode ter outras pousadas românticas. Então, qual pousada romântica é a sua? Então, entra muito o trabalho do pertence e não pertence, construção de universo. E aí, a gente criou lá o que criou não, traduziu, porque branding não é criar, já e a gente aprende a traduzir, né? Então, a gente traduziu lá que é o quê? É um lugar onde você desenha a sua experiência romântica. Então, lá tem uma casinha da árvore que você pode fazer um jantar, lá tem um piquenique à beira do riacho. Então, você desenha que tipo, você pode querer por exemplo, um final de semana romântico de conchinha vendo Netflix. Ou você pode querer andar e fazer trilhas no meio da natureza. Então, quem define o tipo de experiência romântica que você quer ter é você, lá, né? On demand também. Sim, então, esse é o posicionamento da pousada. E aí, beleza, se desenha isso, aí vem a parte de aplicar. Então, não adianta só eu falar isso, criar um monte de conteúdo legal. Olha, nós somos a pousada, a gente precisa, né, falar isso para as pessoas. E aí, nisso de falar, entra muito o ver na prática. Então, quando você chega lá, a forma como o processo é apresentado para você, a forma como a pessoa te vende diária, a forma como explica os quartos, o que tem quando você chega no quarto lá em cima da cama, tudo isso vai ajudando o cliente a reconhecer que você é essa pousada. Então, o posicionamento ele é ativo. Eu falo o que eu quero ser. Aí depois eu vou lá, visto a minha empresa toda, pra de fato você ir lá e ver que eu sou isso. E aí você vai sair por aí repetindo que eu sou exatamente isso pras outras pessoas. Então eu não vou falar assim, eu fui numa pousada muito maneira, romântica em Teresópolis. Cara, eu fui numa pousada em Teresópolis, que eles têm um diferencial, um negócio super legal, que lá você consegue desenhar a sua própria experiência, né? Você que desenha como é que você vai ter o final de semana romântico. E aí as pessoas vão repetir isso. Mas imagina se eu faço também tudo lá e não falo. Só faço. Tem lá o menu, tem lá tudo, mas eu não explico pra ninguém. As pessoas vão falar de maneira diferente. Então, posicionamento é muito isso. E aí, qual a consequência clara disso? Ontem, a empresa subiu no ranking do TripAdvisor pra primeiro lugar em pousada romântica em Teresópolis. Caramba. Então, assim vem o resultado. Muita gente quer resultado rápido com branding, né? Tem mais de 2 anos que a gente fez esse processo. É um processo de construção. Mas chega. Eu chego a dizer que é inevitável, assim. É inevitável, chega. E como é que faz para terem essa criatividade de poder ter essas ideias? Não é criatividade. Não é criatividade? Não é criatividade. Eu falo que é tradução.
Tem que, primeiro, um bom profissional de branding é a pessoa que sabe ouvir. As pessoas falam que meu talento é ler, as pessoas imaginam que devem falar o mesmo de você. Porque se eu criar uma coisa pra você que você não é, Pedro, você falou, eu usava só roupa preta, parará, e aí eu senti que eu precisava... Tá, mas se eu virar pra você e falar amanhã, olha, eu quero que você bote essa gravata com esse blazer, que é isso que essas pessoas vão gostar. Não, você não vai se sentir bem naquilo. Sim. Então, quem é você? O que tem aí? Qual que é seu valor? E aí eu vou extraindo isso e com isso eu pego e conto uma história que alguém vai se interessar, que é aquele público que precisa se interessar. Então, não é criatividade, é pesquisa. É muita pesquisa. O que esse público quer, o que ele gosta, o que ele vê. Hoje em dia a gente tá no mundo o quê? Quando a pessoa pensa em final de semana romântico? Cabana de Airbnb, não é? Aquela coisa meio, né? Então, cara, por que as pessoas estão querendo tanto isso? O que elas estão buscando por trás das experiências românticas? Quais são as motivações desse consumidor? Então, a gente vai estudando esse consumidor, como é que ele é, como é que são as relações. É mais gente casada que faz isso, é mais gente que né, tá ficando... Namoro, sim. Chama ficando, gente. Que eu sou millennial, né? Eu não sei, que ficando, não sei se tá velho já essa expressão. Então, você vai entendendo como é que essas pessoas se comportam pra você desenhar uma narrativa que ela vai olhar e falar assim, putz, que legal que inventaram isso, que eu tava super precisando e procurando no mercado. Então, não é criação, não. É estudando, olhando, aí o mercado te diz. A pesquisa te fala, o próprio sabe? cliente te fala tudo que ele busca e ele não tá encontrando. E aí é onde você entrega isso pra ele. E esses próprios clientes vendem. Eles vão te vender. E como é que é criar um produto ou um serviço que a pessoa, ela nem sabia que ela precisava? Eu adoro. Eu falo que é vender, como é que é? Vende o que eles querem, entrega o que você precisa. O que eles precisam, né? Vende o que eles querem, entrega o que você precisa. O que eles precisam. Que é o quê? Você entendeu isso? É muito legal você falar disso, que isso é um assunto bem importante também. Tem lá o público que você quer vender para aquele público. Talvez o nível de consciência dele sobre aquilo que você quer entregar é baixo. E aí, às vezes, a gente precisa tornar essa narrativa um pouco mais superficial do que de fato é. Modelar essa narrativa pra pessoa entender e vir, que depois que ela vem, você faz a entrega. Então, normalmente, o que eu costumo dizer? Olha, começa aqui, sabe brincar de war? Né? Então, posicionamento de marca. Eu tô aqui, eu quero chegar naquele público ali. Eu tenho esse valor aqui. Eu sei que aquele público vai valorizar o que eu tenho pra entregar, mas ele ainda não entende. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer uma solução muito simples pra ele, porque isso ele já entende, que não é o meu grande diferencial, que eu faço de melhor, mas pra entrar. E aí, depois que eu entro, aí eu vou transformando esses clientes. E eles mesmos vão virando transformação e vitrine pra vender o que eu quero vender. Então, às vezes, a gente precisa até, na estratégia de posicionamento, criar coisas, mecanismos pra gente entrar no mercado. Né? Então, de repente, eu não sou um podcaster, mas eu vou abrir um podcast porque eu vou começar a introduzir esse assunto naquele nicho, vou me aproximar das pessoas. Daqui a pouco elas vão entender aquela consultoria que eu quero vender. iFood. Entrou no mercado, ninguém sabia que era iFood, ninguém entendeu o iFood e o iFood flopou. Sim. Anos depois o iFood voltou e todo mundo comprou. Então, assim, tem que entender também como é que você quer introduzir aquilo no seu mercado. E às vezes você vai ter que recuar um pouquinho, vender uma coisa mais simples, mais de entrada, pra entrar. Depois que você entra, você transforma. E como é que faz pra entrar a marca, ela entender que tem que fazer toda essa consultoria, todo esse brand para entrar? Como é que... o que precisa virar a chave na cabeça dela para ela entender que precisa da consultoria de branding para poder entrar no mercado ou explodir no mercado? O que ela precisa entender? Proposta única de valor. Ela precisa entender que se ela tá entregando uma coisa que se encontra facilmente na esquina, provavelmente vai ser difícil ela entrar. Se já tem gente entregando. Você vai entrar pra ser mais um, então vou ficar com quem eu já conheço mesmo. Uma coisa que eu costumo, inclusive, dizer para diversas pessoas com quem eu convivo, que eu falo muito sobre hoje você sair para ir num restaurante, por exemplo. Hoje eu saio para ir no restaurante, não é para comer. Não é para comer. Porque comer eu peço no iFood. Exatamente. Eu faço isso para ter uma experiência. E se eu vou sair, por isso que acho que tem muita avaliação ruim, acho que às vezes em muitos restaurantes, porque muitos restaurantes que eu já percebi que não fazem nenhum tipo de trabalho de diferenciação, ou de que, tipo, simplesmente mais do mesmo, a não ser que seja aquele
ou aquele PFzão, aquele self-service barato ali, que é só pra gente engolir rápido e ir embora. Sim. Mas eu vejo que muitos restaurantes que pecam nisso porque justamente não estão pensando nessa parte de eu quero ir para ter uma ótima experiência. Sim. Eu tô percebendo isso até pelos eventos, às vezes, que eu vou fazendo, ou são os atendimentos, porque eu acho que o funcionário hoje, isso, na verdade, acho que está acontecendo em quase todas as áreas, né? O funcionário não está nem um pouco preocupado se o patrão está vendendo ou se o patrão está fazendo alguma coisa que isso possa aumentar ou não. Ele tem o salário dele ali e ele está recebendo e pronto. E aí, como é que é feito? E aí eu vendo o podcast do cara da reserva, eu percebi como é que faz para que os funcionários, os colaboradores, não sei como é que as pessoas gostam de dizer, né? Para que eles possam entender que eles estão trabalhando, eles possam comprar o branding da marca na qual eles estão trabalhando. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Branding da porta para fora é marketing. Branding da porta para dentro é cultura. Não tem jeito. Se o dono não tem clareza do que a marca é, se o dono é um dono de um restaurante e ele acha que ele vende comida, não adianta ele querer que funcionário nenhum pense diferente disso. Então, assim, você falou, eu quero comprar experiências. Legal, mas até no mundo das experiências, tem vários tipos de experiência. Por exemplo, eu não vou no McDonald's pra ser super bem atendido. Eu vou lá porque qual é a experiência do McDonald's? Sim. Não precisa pensar e rápido. Então, se eu não quero pensar e quero rápido, eu quero McDonald's. Agora, se eu quero um sanduíche que tem uma experiência gastronômica, explosão de sabores, hambúrguer muito bem feito, talvez eu vá no Madeiro. Então, eu não vou no McDonald's, eu vou no Madeiro, porque eu tava buscando aquela experiência. De novo, posição na mente. Eu quero ser quem? Eu quero ser o cara rápido, eu quero ser o explosão gastronômica, eu quero ser... Outro dia eu fui na hamburgueria temática de... Tipo Harry Potter, né? De magia. Eu quero uma experiência de magia. É Cabo Frio essa, se não me engano? Do Harry Potter, esse cara aí? Não fiquei sabendo dessa. Não fiquei sabendo, não. Eu fiquei sabendo que tem Pereira uma da em Silva, Buenos Aires. Não, eu fiquei sabendo que tem uma dessa em Cabo Frio, mas daqui eu não sabia, não. Cabo Frio eu não fui ainda. São Paulo tem uma maravilhosa, que eu amei visitar. E agora tem aqui também. Do Harry Potter também? Eles não são Harry Potter, que não tem licenciamento, né? Varinha quebrada, varinha, não sei o quê. Mas é parecido, né? Bem parecido. É coisa das escolas, eles, né? Então, ali é uma experiência o quê? Temática, uma experiência o quê? De gostar de magia. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que não gosta de Harry Potter, que não gosta de magia, que não se identifica com isso, vai lá, vai achar um saco, vai reclamar da comida, vai dizer que foi caro. Por quê? Porque ela queria comprar outra coisa. Então, a gente tem que saber o que a gente vende, é clareza. Então, se eu sei o que eu vendo, eu consigo explicar pro meu funcionário, ele vai chegar aqui, tudo bem, tudo bem. O que você vende? Eu vendo experiências de magia. Se ele chegar lá e falar, eu vendo hambúrguer, o cara vai se comportar como um garçom de hambúrguer, um cozinheiro de hambúrguer. Se ele fala, olha, eu vendo magia, o cara fala, como é que eu faço magia com hambúrguer? Como é que eu faço magia com a bebida? Então, clareza do que você vende. E aí que eu acho que entra a diferença entre quem vende produto e serviço e quem vende marca. Quem vende marca tem clareza do que a marca é pra quem. Essa clareza, se o dono não tem, não adianta que ele não vai passar essa clareza pro mercado. Muitas vezes o dono não tem. O que você vende? Chocolate. O que você vende? Bolo. O que você vende? Consulta médica. O que você vende? Odontologia. Não, se você vende odontologia, tá errado. Você é mais um. Então, eu vendo o que com a odontologia? Ah, não, eu vendo sorriso, né? Eles adoram falar que vende sorriso. Gente, que odontologia que vende sorriso. Todo mundo vende. Oi, você e todo mundo, né? Então, assim, o que você vende dentro da sua odontologia? Ah, eu vendo autoestima. Aí a pessoa bota isso lá no Instagram, vendo autoestima. Devolva sua autoestima com seu sorriso maravilhoso. E na vida, no processo, no atendimento, na secretária, vende o quê? Odontologia. Se você vende autoestima, você tem que... No atendimento, oi, vocês trabalham com aparelho? Você tem que começar a vender autoestima pra ele ali. Não, eu entendo que você tá procurando aparelho, mas me conta por quê. Por que você tá buscando aparelho? Ah, eu tô buscando aparelho porque meu dente é todo. Ah, vem aqui que eu vou fazer uma análise aqui pra você do seu aparelho. E quando a pessoa sentar na sua cadeira, você tem que levantar a autoestima dela ali. Você já tem que colocar na cabeça dela que ela vai ficar de bem com o espelho dela. Então, o que todo mundo quer? Falar que vende autoestima, porque fica bonito na bio. E não quer ser. Não quer entregar aquilo na prática. Quer entregar a odontologia. Então, não vai funcionar. O cliente não vai reconhecer. Então, ele vai fechar aquele tratamento ali. Por quê? Porque entregou a autoestima, não. Vai fechar o tratamento porque foi barato, ou porque parcelava mais vezes, ou porque tinha agenda, ou porque ficou com preguiça de ir em outro lugar, ou porque alguém indicou.
Então, de novo, tá comprando serviço. Então, pra ele sair dali e falar assim, olha, eu fiz um tratamento dentário que mudou a minha vida. Aquilo não é dentista, aquilo é muito mais que dentista. Pra alguém falar isso de você, você tem que ser isso. Então, o dono da marca, né, o empresário, ele tem que entender que ele vai sair do lugar de trocar serviços ou produtos por dinheiro e ele vai gerar um valor no mundo, na sociedade, nas pessoas. Quando ele vira essa chave, as pessoas começam a entender isso. E isso daí é interessante que você falou, porque isso acaba trabalhando, tem que trabalhar, obviamente, a gente está falando praticamente, tudo que a gente está falando aqui é sobre mudança de mentalidade. Totalmente. E o que acontece quando há essa objeção de quebra de mentalidade? Não tem como dar dar uma continuidade. Não tem como. Né? Não tem como. Não tem como. Inclusive, eu brinco assim que quando eu vou vender o processo de branding, eu sou, muitas das vezes, até pessimista. Eu falo pra pessoa. Quando vem uma pessoa que eu sinto que ela não tá preparada, eu boto dificuldade na venda. De propósito, tá, Pedro? Graças a Deus eu trabalhei meu posicionamento bem pra poder me dar esse luxo. Mas até pra segmentar, porque um cliente que vem, porque ele tá motivado a ganhar mais dinheiro, por exemplo, ou porque ele quer aparecer na rede social, ele não vai reconhecer o meu trabalho. Ele vai sair de um processo de branding com a mentalidade de vendendo hambúrguer, e ele não vai aplicar o que eu mandei ele aplicar, e ele não vai ter resultado, e ele vai ficar com raiva de mim. Então, pra mim, não é interessante ter esse cliente. Eu não quero esse cliente. Eu quero o cliente que quer deixar de vender hambúrguer e vender magia. Eu quero ele. Se ele vem falando, não, eu vi esse negócio de vender experiência, ele quer, mas ele não quer, eu prefiro falar pra ele, olha, você tem consciência que talvez a sua embalagem vai ser mais cara que o seu produto? Porque a embalagem tá comunicando algo pras pessoas? Você tá disposto a pagar mais caro na embalagem do que no próprio custo do produto? Você tá disposto a fazer treinamento com essa equipe? Então, você quer fazer um processo de branding? Eu preciso te explicar que eu não vou mudar a sua rede social. Eu não vendo Instagram, estratégia de Instagram. Sim. Eu vou mudar o seu negócio. A gente vai entrar aí pra transformar os seus processos, as suas políticas. Política, imagina, por exemplo, eu sou uma marca acolhedora de autoestima. Mas a política de troca é zero tolerância. Não pode trocar, não pode vir. Como é que eu sou acolhedor se política? Não dá, O cliente vai falar, fala que é, mas não é. Promete, mas não é. A gente tem que ser. Então, assim, vender branding pra quem não quer isso é loucura. Coitado do profissional de branding que fica tentando convencer as pessoas. Então, assim, me posicionar bem de que, olha, eu vendo isso aqui. Quem quer isso, dá resultado. Olha aqui os montes de resultado pra te mostrar. Não tá disposto, acha caro fazer isso. Caro, eu digo assim, de custoso, de demanda energia, demanda tempo, demanda que as pessoas... Você tem que estar concentrado naquilo. Não é uma mudança de embalagem visual. Sim. Não quer? Tudo bem. No meu negócio, eu sempre falo, eu preciso posicionar você antes como CPF, para depois eu posicionar o seu CNPJ. Total. Sim. Mas a pessoa tem que querer, né, Mari? Tem que querer. Não tem jeito. Porque até senão, é a primeira coisa, eu vou demitir você. Isso. Isso aconteceu comigo numa barbearia que eu ia, que todas as barbearias agora colocam um café, porque você tem café ali e tal. Cerveja. Cerveja e tal, eu vou pelo café. Vintage, tudo igual, né? Ficou meio... Eu vi um que eu até gostava, inclusive, eu até gostava muito do barbeiro com que eu tava com... O barbeiro e o homem, assim, com o barbeiro tem uma coisa quase de casamento, né? Verdade. Não pode... Só que, cara, eu fiquei... Ó, eu vou te falar, eu fiquei muito chateado com essa situação, pela forma como o dono falou comigo. Sim. Que foi, eu cheguei lá e falei assim, eles acompanham, né? Porque eu tiro muita foto bebendo café, tal, eu boto no Instagram, tal, então o pessoal meio que sabe que eu tomo muito café. Inclusive ele me seguia e tudo. Legal. E aí, eu cheguei lá um dia e ele falou que tinha acabado as cápsulas de café. Aí eu falei assim, cara, como... Aí eu falando, brincando, eu falei, mas como assim, café, gente? Não tem café, eu vou embora, tal, não sei o que. Ele, não, você tá aqui pelo serviço, você não tá aqui pelo café. Nossa Senhora. Aí falou logo pra mim. Aí eu falei assim, então, pode desmarcar aí. Eu peguei, fui embora, tô no local hoje, que inclusive eles têm a própria máquina de café deles, aquelas profissional, né? Sim. E aí pode beber café ali à vontade e tal. Mas o posicionamento do cara, que eu fiquei assim... Acho que ele não percebeu que ele fazia a publicação, você pode beber café à vontade aqui, não sei o que e tal. Chegava na hora ali, o cara mete uma dessa. Assim, eu falei muito infeliz na fala dele, gente. Aí eu falei assim, tá, tchau. Tchau. Olha assim, pronto, perdeu. E quantos outros já não devem ter ido embora por outras situações? Total. Não, e eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que falou, não, Pedro,
quem liga pra essas coisas... Uma coisa bem sexista agora, tá? É mulher, mulherzinha. Quem liga pra esses tipos de coisa é mulher. Homem não liga. Homem só vai lá, quer fazer a barra. Eu falei assim, então, cara, eu gosto de ser muito bem atendido. Ainda mais se eu tô pagando caro. Sim. É porque eu eu outro dia até tava comentando... Não sei quem eu tava comentando... Esse negócio de gourmetizar o barbeiro... Sim. Tá? O barbeiro saiu do seu tonho de R$15 para R$130. Então, assim, pô, se eu vou pagar R$130 para fazer uma barba, eu quero ser, no mínimo, bem atendido. Sim. Porque senão, para ser mal atendido, até zou. Eu vou no seu tonho. E não ter café, eu pago 15 conto. E ele não entendeu que ele não tá vendendo Exato. o corte de cabelo, porque quem vende corte de cabelo é seu tonho. Ele tem mentalidade de seu tonho e quer vender a R$130. Não vai vender? Não vai vender. Quer dizer, vai vender e vai ter problema de reputação o tempo todo, até vai chegar um momento que isso demora, às vezes, um tempinho pra acontecer. Cara, o movimento tá baixando, tá difícil empreender no Brasil, né? Não sei o que tá acontecendo, gente. Mas tem gente que acha que tá fácil. Sabe? Aí vê então, tá bom. Então fica aí com a sua mentalidade. É muito difícil. Pessoas, assim, pra prosperar no mercado competitivo que a gente tem hoje, querendo cobrar caro porque fez um projeto arquitetônico bonito, não sobrevive, não. Ou colocou em um local de... Ainda mais se colocou em um local de... Um local mais sofisticado, Sim. colocou em um bairro mais nobre e tal. Aí acha que tá garantido. Não Aquilo, consegue. né? O externo tá maravilhoso, mas o interno... É isso, exatamente, Mário. E tá cada vez... Não dá certo. E eu vejo que... Você viu que engraçado, você viu a percepção do cliente, como é que é? Você falou assim, fica caro. Você começa a achar ele caro. Por quê? Porque ele tá sendo só corte de cabelo. Sim. Por que não era caro antes dele fazer isso com você? Porque você ia lá e provavelmente era um momento de pausa, de descanso. Não só a coisa do fazer a barba e o cabelo, né? Você ia lá por outras motivações. Bater um papo, dar uma relaxada, né? Resolver, não ter que fazer em casa, não ter que se preocupar em saber fazer direitinho. Seu momento, né? De exclusividade. Seu momento. Então, assim, não era caro. Quando começa a virar corte de cabelo com cara grosso, Sim. ficou caro. Não é nem... Quando a gente não olha o valor, a gente acaba olhando o preço, né? E aí, se a gente olha o preço... Amei essa frase. O quê? Amei essa frase. De que, Quando a gente não olha o valor, a gente olha o preço. E se a gente tá olhando o preço ali e... Tipo assim, pô, peraí, não tá batendo pelo que eu tô pagando. Porque eu de fato, eu estou pagando por um serviço completo. Eu já não estou mais pagando pelo serviço... O que seria o essencial, né? E isso, na verdade, até mesmo com relação ao podcast, as coisas que eu tô fazendo ultimamente, é o que eu tenho percebido fazer essas alterações. Então, eu até brinco que cada podcast está sendo para mim uma consultoria, né? Claro, porque o podcast acaba me ajudando com isso. Verdade. Porque eu vou chamando vocês e aí vou aprendendo. Falo, opa, legal, vou pegando algumas coisas. E os cortes também que ajudam bastante outras pessoas. E eu acabo tendo umas ideias meio doidas, às vezes, de colocar um tema, né, Mari? Um tema misturado com outra coisa. Legal isso. E no final, no empreendedorismo, as áreas conversam, né, Sim. E no final no final acaba funcionando bem, né? É isso. Então, desenhando a sua proposta única de valor aí, ó. Exatamente. Gente, vamos ter que terminar. Tá, mas... Tessa, eu queria que você falasse sobre você, sua agência, falasse suas redes sociais, como te encontrar, por favor. Claro. Gente, hoje, né, Tessa Richer tá aí no mercado com livros, palestras, ensinando, dando aula sobre branding, sobre quem quer ser de marca. E é uma bandeira que eu acredito, como eu disse, assim, que as minhas oportunidades eu construí, sabe? Eu acho que estratégia é o caminho. Às vezes a gente não tem uma oportunidade, não tem uma facilidade, mas se a gente souber o que a gente quer, a gente consegue construir. Então essa é a bandeira que eu venho levantando. E aí, graças a Deus, eu tive um monte de outras pessoas que também acreditaram nisso. Então, minha sócia, Natália Prado, todo o meu Dream Team, Lucas Chagas está aqui hoje também comigo, pessoas que também acreditaram nisso e levantar essa bandeira comigo, ajudando as pessoas a encontrarem esse espaço no mercado onde os sonhos delas possam se realizar e as coisas possam ser concretizadas. E a gente faz isso lá na In The House, que é um escritório 100% voltado em criar posicionamento de marca para marcas de alto nível de serviço. Então, quem acredita que servir nunca sai de moda, né? Quem acredita que encantamento, relacionamento é o caminho do sucesso e não a viralização, a coisa rápida, a gente tem endereço e a gente fica aqui em Niterói, na Rua General Andrade Neves, 1222, @agência ITH.
E qual... Ah, tá. Agência... E você? Tessa Ristir. Tessa Ristir. Gente, só vai ter. Vai botar Tessa, já vai aparecer já logo de cara. Sim. E o grupo... Fala um pouco da Rising que você tá criando também. E o Rise foi uma iniciativa em collab com uma das pessoas que foi uma cliente nossa. E a gente acabou se conectando muito, valores parecidos e tal. Que foi um lugar de realmente encontrar um espaço de acolhimento para empresários, né? O que a gente entendeu, e acho que é muito incomum com o que você tem feito também, que empreender às vezes é muito solitário, né? E às vezes a gente tem uma mentalidade, né, quando a gente desperta, para ser de marca, para ser mais consciente, para ser mais estratégica. E às vezes a gente não tem com quem compartilhar isso, porque a gente tá no meio de pessoas que não pensam assim, que pensam que nem o cara do barbeiro. E aí você fala, cara, eu tô sozinho no mundo, não é possível. Exatamente. Né? Então a gente decidiu criar esse espaço onde a gente, por exemplo, sábado agora a gente vai estar no Copacabana Palace. Fazendo um jantar imersivo, assim, analisando toda a experiência de marca deles pra gente aplicar nos nossos negócios. Então a gente vem fazendo iniciativas assim, tá super convidada, inclusive, Mari. É para mulheres, porque temos objetivos e dores comuns que a gente precisava de um espaço pra isso. Então, inclusive tem um batom Drinks e Negócios, tá até aqui no... Que é o da Monieri, que a Monieri, inclusive, o lema dela, do grupo dela, é empreender não precisa ser solitário. Muito legal. Inclusive, ela já falou que eu só vou poder ir lá se eu colocar um vestido. Gente. Aí eu tenho que providenciar um vestido. Você sabe que lá no Rise, as convidadas são mulheres, mas dentro da experiência, assim, dos eventos, a gente convidou homens também. Por exemplo, na última edição que foi aqui, em agosto, do evento, o Lucas foi o host, por exemplo, de um bate-papo muito legal entre mulheres. Então, você seria super bem-vindo nesse formato. Sim. Obrigado. E Mari, fale um pouco também sobre você. Eu sou Mariana Ribeiro, mentora de empreendedoras ambiciosas, mulheres que têm essa dificuldade em escalar o seu produto, em falar da sua marca. Hoje eu tenho muitas pessoas, né, ali que querem chegar num patamar bacana, mas não sabem trazer o seu produto com essa propriedade. É onde eu entro nesse trabalho para justamente quebrar esses bloqueios de gravar, de falar do produto. Muitas sentam em mesas assim e, gente, não sei... sabe, eu vendo bolo, que nem você deu o exemplo. Então, é trazer mesmo que experiência você proporciona, aonde o seu cliente está no ponto A e você vai levar ele para o ponto B. Então, o meu trabalho é justamente desenvolver essas mulheres. Excelente. Nossa, muito bom. E, gente, fica para a próxima aí, beleza? Valeu, obrigado.